Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Jusilene, em 2017, descobriu que estava com pedras na vesícula. Protelou por um ano, a situação se agravou, chegou a tomar antibióticos por causa da infecção e eles não fizeram efeito. Ela foi para a sala de cirurgia e lá teve uma EQM. Ok. Em 2019, ela teve uma segunda EQM. E o interessante é que essas duas EQMs parecem estar intimamente relacionadas, como se uma fosse a continuação da outra. Essa entrevista foi dividida em duas partes, ambas publicadas hoje. Vamos conhecer a história dela? Boa tarde, Jusilene. Muito obrigado por aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua história, as suas duas experiências de quase morte. Peço, por favor, que você se apresente, diga de onde está falando e, por favor, nos conte tudo, no detalhe que for possível. Muito obrigado desde já. Eu que agradeço, Carlos. Meu nome é Jusilene, tenho 36 anos, falo da cidade de São Paulo. A minha experiência, né, aconteceu no ano de 2017. No início do ano de 2017, através de exames médicos, foi identificado que eu estava com pedras na vesícula. E aí, ali já me foi orientado que eu deveria passar por um procedimento operatório para retirada daquelas pedras, né, e que eu não deveria permanecer com elas ali onde estavam, né. Porém, ao longo de um ano, eu fui protelando, e não fiz a cirurgia que foi pedido para mim. No final do ano, mais ou menos em dezembro, eu comecei a ter crises, né, crises de dor, de muita dor, comecei a passar muito mal. E aí eu ia pro pronto-socorro, era medicada para dor e voltava para casa. E sempre naquela ideia de, não, depois eu tiro um momento mais tranquilo para fazer essa cirurgia, né? Só que neste esperar, a situação ela foi se agravando sem que eu percebesse, né? E quando foi em dezembro de 2017, por volta ali dos dias do Natal mesmo, no dia 23 de dezembro, eu passei mal pela primeira vez. Eu estava trabalhando, estava no horário de almoço, e após o almoço, eu senti fortes dores abdominais, e ali já comecei a me sentir muito mal. Fui para casa, fui para o pronto-socorro, e aquela mesma história. Fui medicada e fui para casa. Só que essas dores, elas começaram a se intensificar. E aí, para minha sorte, não sei, foi bem nos dias assim do Natal. E aí eu fiquei pensando, poxa, né, passa mal justo nos dias do Natal, minha família e tudo, não quero ficar internado nesses dias, né? Vou aguentar um pouquinho, vou esperar passar. Porém, não teve jeito. No dia 24 mesmo, que foi o dia de Natal, eu já passei a noite muito mal, com dores. E aí quando foi no dia 25 de dezembro, no dia mesmo de Natal de 2017, eu fui primeiramente a um pronto-socorro da minha cidade, né, de São Paulo, onde passei novamente por médicos que me informaram que eu deveria esperar ali por mais ou menos umas 8 horas até que houvesse a transferência, que eu teria que ser transferida para um outro hospital e aguardar a vaga para fazer a operação. E aí a médica que me atendeu, ela foi muito honesta comigo. Ela falou: olha, moça, é assim, aqui é um hospital público, a gente tem realmente esse problema de vagas e tudo mais, e eu sugiro que se você tiver a possibilidade que você procure um outro lugar, porque a sua situação, ela é grave, você não pode ficar esperando tanto tempo. Então, uma pessoa conhecida que trabalhava na área da saúde comentou de um hospital numa outra cidade, que era mais vazio, digamos assim, uma cidade vizinha aqui de Osasco. E aí eu fui buscar esse hospital. Mas antes de buscar esse hospital, ainda entre
sair do primeiro pronto-socorro e ir para o segundo, eu voltei para minha casa, peguei roupas, peguei algumas coisas, peguei os meus filhos, e aí eu consegui, eu mesma, ir dirigindo até a casa da minha mãe, para deixar os meus filhos com ela. E quando eu estava indo, eu estava medicada, eu já não estava com tanta dor, mas eu percebia os meus olhos, a parte branca dos meus olhos, estava completamente amarelada, muito amarelada. E aí, chegando até a casa da minha mãe, eu comecei a passar muito mal, tentei comer alguma coisa, não consegui, comecei a ter crises de vômito, muita dor, e aí eu urinei. E quando eu urinei, a tonalidade, a cor da minha urina era marrom. Aí ali naquele momento eu pensei, nossa, realmente eu tô muito mal. Eu preciso ir para, né, qualquer hospital. E então fui para esse hospital de Osasco. Chegando nesse hospital, consegui passar pela emergência, e da emergência eles já identificaram ali que a minha situação era realmente grave, e já pediram a minha internação. Nesse mesmo dia eu já fiquei internada ali sobre medicação, para que a cirurgia fosse feita no dia seguinte. No dia seguinte, os médicos eles me informaram que eles haviam me dado antibióticos, porque eu já estava com uma infecção devido a muito tempo, né, da necessidade de retirar essas pedras, e que o antibiótico ele não estava respondendo, que seria feita a cirurgia naquele dia mesmo. Então eu fui encaminhada para a cirurgia, né, e aí começa mais ou menos aí a minha percepção das coisas, que depois do acontecido, algumas dessas peças aí se encaixam. Porque nesse momento da cirurgia, quando eu entrei para o centro cirúrgico, eu estava com a minha mãe ficou sentada numa sala do lado de fora, né, do centro cirúrgico, uma sala de espera, e eu fui levada para dentro. E dali, quando eu fui levada para dentro, eu já não tinha mais acesso nenhum ao que acontecia do lado de fora, onde minha mãe estava. Então, eu fui levada para o centro cirúrgico, lembro de tudo, ali eu já não sentia mais dor, porque eu já estava medicada. Fui levada para o centro cirúrgico, fui colocada na mesa, e foi aplicada a anestesia. Quando foi aplicada a anestesia, aquela sensação de anestesia, de ir apagando, né, ali, e eu não tenho noção, assim, de quanto tempo que transcorreu. O que havia sido falado para nós no início, que era uma cirurgia rápida, era uma coisa muito rápida, muito comum, e geralmente essa cirurgia é feita por uns furinhos, né, na barriga, e devido ao meu estado, essa cirurgia ela seria aberta, né, com uma incisão abdominal, mas que seria algo rápido. E aí, eu já não sei mais te dizer quanto tempo que transcorreu aí desde o início da cirurgia. E aí que começa a minha primeira EQM. Anestesiada, eu estava, fui apagando. Em um dado momento, eu senti como se eu estivesse acordando, como se eu estivesse acordada dentro do quarto hospitalar, mas vendo toda aquela situação de cima, como quem vê um cenário assim acontecendo. Eu me via ali, eu me reconhecia, e eu ouvi os médicos falando assuntos aleatórios enquanto eles faziam a cirurgia, e eu acredito que, pelo que eu vi ali, estava assim no início da cirurgia e ainda estava tudo bem até aquele momento. Então eu tive a sensação de ver ao mesmo tempo ali tudo dentro da sala. Então eu percebia o que eles estavam falando, eu tinha consciência do que eles estavam fazendo ali comigo, e eu via a sala toda. Então eu senti como se eu fosse
subindo, vendo aquela cena cada vez mais de longe. Passei pelo teto daquela sala, e no momento que eu passei pelo teto daquela sala, eu percebi aquela estrutura de maneira microscópica, como se eu estivesse vendo cada partícula que fazia a divisão ali do teto. E aí, quando eu fui subindo, eu pude observar a minha mãe, que estava na sala ao lado, conversando com uma pessoa ao telefone e passando uma informação. Olha, aconteceu assim, assado, ela já está, né, na cirurgia. E eu vi exatamente o que ela estava falando ali, ao meu respeito, e isso foi algo que depois a gente até confirmou. E eu continuei com essa sensação de subir desse quarto, de dentro do hospital. Visualizei uma das salas do hospital, estava escuro, mas como se tivesse uma luz apagada, mas eu podia perceber que ainda fazia parte do hospital ali, um andar acima onde eu estava. E daquela sala em diante eu continuei a subir, só que aí eu já não estava mais no hospital. Nesse momento eu me vi numa estrada de terra, e era uma estrada de terra longa que tinha folhagens, uma vegetação de um lado, vegetação do outro, e eu percebia muito nitidamente, assim, tudo nesse lugar. O cheiro era como se tivesse acabado de chover, estava um cheiro muito agradável de terra molhada, aquele frescor no ar, e não era frio e também não era quente, era um ar, assim, muito agradável. E eu me via ali naquela estrada e tinha uma sensação muito boa com relação àquela situação. Eu não me sentia assustada, não tive medo, e comecei a caminhar nessa estrada, sentindo aquela sensação boa do lugar onde eu estava. Neste lugar, eu me via com a camisola que eu estava do hospital, do jeito que eu tinha partido para a cirurgia. Me via ali com aquela camisola, porém andando ali descalço. E continuei andando por essa estrada. Em determinado ponto da estrada, eu avistei um pouco à frente, assim, um senhor que vinha vindo em minha direção, e um rapaz com esse senhor, um rapaz mais jovem, e esse rapaz, ele carregava nas costas um pé de café. Era um rapaz negro, que vestia apenas a calça, também estava descalço, e o senhor era um senhor já bem idoso, negro também, e andava bem encurvado, e vinha andando até que rapidinho, assim, na minha direção, os dois. E quando ele me encontrava, ele falava comigo como se ele já me conhecesse. E aí ele falava para mim assim, oi filha, você tá ruim, né? E aí ele olhava para minha barriga, só que eu tava de um jeito que eu nem lembrava o que tinha me acontecido, né, da sensação, porque ali eu não sentia dor, não sentia nada. E esse senhor falava para mim, filha, você tá ruim, né? É algo aí na sua barriga, mas ainda não é a sua hora. Então, ele levantava as mãos, né, em direção ao meu abdômen e começava a passar as mãos próximo ao meu abdômen, e das mãos dele saía uma luz azul. E ele falava para mim, passava uma mensagem, muitas vezes ele falava, eu não falava, mas eu compreendia o que ele queria dizer com aquilo, que ele estava ali auxiliando, né, naquilo que eu estava sentindo e no problema que eu estava ali no abdômen. E ele passava as mãos e ele falava, enquanto ele passava as mãos, ele falava para mim, olha, filha, eu vou te ajudar aqui, mas ainda não é a sua hora. Você precisa voltar.
E aí ele me mostrava o pé de café que estava no ombro do outro rapaz e dizia o seguinte, ele falava assim, tá vendo esse pé de café aqui, filha? Esse pé de café é como a vida de vocês. Muitas vezes a gente precisa arrancar o pé de café de um lugar e plantar no outro, aonde vai ser melhor. Esse pé de café ele vai ser melhor em outro lugar. E naquele momento eu entendia que aquele pé de café simbolizava a minha vida. E ele queria dizer que eu havia sido arrancada de um lugar e seria plantado em outro, mas que eu não iria morrer. Então, eu tive aquela sensação, né, na região do abdômen, com aquela luz que ele estava colocando ali na minha barriga. E fui voltando. Aos poucos, entendi o recado dele, não questionei, não falei nada, e apenas recebi aquela luz que ele estava aplicando na minha barriga, via o outro rapaz com o pé de café segurando, e aí eu ia me afastando da imagem dos dois, como quem está voltando de uma maneira involuntária. E fui aos poucos voltando, e aí aquela temperatura que eu sentia, que não era nem quente nem fria, era uma temperatura bem agradável, eu fui sentindo aquela temperatura mudando para o frio. E era o frio da sala hospitalar que eu estava. E fui voltando e tive um despertar no meu corpo. Porém, um pouco antes desse voltar, eu comecei a sentir um peso muito grande, como se meu espírito estivesse ficando muito denso. Ali com esse retorno para o corpo. Porque quando eu estava, né, nesse outro lugar, ou quando eu estava voltando, eu sentia muita leveza. E na ocasião de voltar para o corpo, eu comecei a sentir aquilo muito pesado. Voltei para o corpo e acordei, né? Acordei ali já no pós-operatório, ainda meio confusa, né, com tudo que tinha acontecido, porém sentindo dentro de mim uma sensação de frustração por ter voltado, porque eu voltei, automaticamente comecei a sentir ali, né, aquele mal-estar do pós-cirúrgico, senti essa densidade, né, do meu corpo, e senti essa frustração por ter voltado, porque inconscientemente eu tinha essa vontade de permanecer onde eu estava ali. E essa foi a minha primeira experiência. Após essa cirurgia, quando eu voltei para o quarto, quando consegui acordar, os médicos eles explicaram que durante essa cirurgia eu havia tido algumas complicações, que deveria ser uma cirurgia mais simples, porém, devido a essas complicações, a cirurgia levou cerca de 7 horas. Porém, não me foi passado muitos detalhes de quais foram essas complicações. Porém, lembrando da história toda, eu lembro que quando eu voltei da cirurgia, eu sentia muita dor na garganta, eu sentia muito incômodo na garganta, e aí depois o médico falou para mim, porque em dado momento você precisou ser entubada da cirurgia. Só que eles não me deram muitas informações. Eu acredito que em algum momento eu tenha tido uma necessidade ali de ajuda para respirar. Porém, não me foi falado. Algumas das coisas que os médicos falavam ali durante a cirurgia e faziam ali durante a cirurgia, que eu percebi enquanto observava na sala, fora do corpo, não me foram faladas. Eles não me falaram. Mas eu sabia porque eu tinha visto aquela situação. E aí, voltando, né, da cirurgia, passei por algum tempo ali, internada no hospital, mas me sentindo já
bem diferente, né? E lembrando nitidamente da experiência que eu havia passado. E essa foi a minha primeira experiência. Isso foi no ano de 2017, né? No Natal de 2017. Então eu me recuperei dessa cirurgia, voltei, né, para minha vida normal, voltei para casa após ficar alguns dias no hospital. Porém, eu já sentia uma grande mudança assim na minha vida, na percepção de ver as coisas da vida, nos valores. E eu tinha essa sensação de fragilidade com relação à vida, né? Eu sentia que, de alguma maneira, eu tinha experimentado o que era não estar na vida durante algum tempo, né, durante essa cirurgia. E continuei, né, tentando seguir a minha vida normal, a minha rotina normal, porém eu já tinha uma sensação muito grande, assim, de que ainda alguma coisa não estava correto, né, eu ainda não estava alinhada ali com o que eu realmente sentia. Não tive mais problemas nenhum de saúde, porém, no ano de 2019, numa noite, cheguei em casa e senti uma forte dor, também abdominal, e tomei um remédio para dor e deitei. Quando eu estava deitada, quase dormindo, eu tive ali a visita de uma senhora, né, não sei o que a gente pode denominar, um espírito, uma mentora ali, e falou para mim o seguinte, falou assim, olha, você está tendo uma crise de apendicite, você vai para um hospital amanhã e você vai fazer uma cirurgia, você vai passar por uma cirurgia, mas não se preocupe que eu estarei com você, né, e vai dar tudo certo. Eu estava num estado entre estar começando a pegar no sono, dormi e fiquei acordando várias vezes à noite com aquela dor. Porém, no dia seguinte já acordei determinada, né, a ir para um pronto-socorro e com a certeza também de que eu já sabia o que era realmente uma crise de apendicite e que eu teria que fazer uma cirurgia. E diferentemente da outra vez, dessa vez foi tudo muito rápido. Assim que eu cheguei ao hospital, já foi verificado ali que realmente era apendicite, e eu fui encaminhada para um hospital geral, né, aqui em São Paulo. E chegando lá, o médico falou: olha, esses casos a gente nem espera muito, tá? Vamos fazer uma tomografia. E diretamente da sala da tomografia, eu já fui encaminhada ali para o centro cirúrgico, que segundo eles essa questão da apendicite já estava ali estourada, alguma coisa assim, e precisava ser feita uma cirurgia imediatamente. Eu me sentia muito tranquila, até porque eu já tinha sido avisada, né, do que realmente ia acontecer ali naquele dia, e fui para a cirurgia bem calma, bem tranquila, e em momento algum, assim, preocupada com o que ia acontecer, com o que eu tinha deixado do lado de fora, né, do hospital. E dessa vez foi tudo muito rápido. Lembro de ter sido encaminhada para o centro cirúrgico, lembro de ter sido colocada na mesa, né, recebido toda a preparação, né, pré-cirúrgica. E lembro do momento da anestesia. Fui anestesiada normalmente, os médicos, eles me explicaram, olha, a gente vai fazer uma anestesia, você vai, né, apagar, e nisso a gente vai iniciar a sua cirurgia. E aí eu lembro que eu pensei comigo, bom, o que quer que seja que venha acontecer, eu quero que seja rápido. Então eu respirei bem rápido a anestesia para dormir mais rápido.
desse momento em diante, assim como na primeira, eu já não sei dizer exatamente o tempo que se transcorreu ali da cirurgia. Eu lembro de novamente a sensação de sair do corpo, de ver toda a cirurgia de forma muito nítida. Então, eu via tudo o que estava acontecendo ali na sala, eu ouvia o que os médicos estavam falando, eu percebia o que eles estavam fazendo, de uma forma tão nítida como se eu estivesse muito pertinho ali do local da incisão, da cirurgia. E eu lembro dessa sensação de começar a sair, assim como na primeira vez. Porém, dessa vez, eu já não conseguia mais essa sensação de passar para um outro andar ali do hospital. Eu me vi saindo, observei tudo o que estava acontecendo ali na sala e já me vi novamente na mesma estrada a qual eu tinha me visto na primeira EQM. Chegando nessa estrada, mesma situação, eu com a roupa hospitalar, descalça, e eu continuava andando por essa estrada. Andei. Porém, da primeira vez, era uma estrada que eu não via o fim dela. E dessa vez eu via, né, em determinado ponto dessa estrada, no final dessa estrada, uma colina. E eu sentia aquele impulso de ir até lá, de andar para frente para saber o que eu ia encontrar ali. Continuei andando por essa estrada e visualizei uma árvore no topo dessa colina. E embaixo dessa árvore estava novamente o mesmo senhor que apareceu na primeira EQM e o mesmo rapaz segurando o pé de café. E eu sentia que eu tinha que ir até lá conversar com eles, né? Até para entender, porque nem sei te dizer mentalmente, assim, eu não questionei nem nada, mas eu queria ir até lá para falar com ele. E chegando lá, fui andando pela estrada, fui seguindo ali, subindo a colina até o ponto onde havia essa árvore com esse senhor e o outro rapaz que segurava o pé de café. E nesse momento o senhor falou comigo: filha, você né, teve a sua outra situação, mas parece que você não entendeu que realmente alguma coisa precisa mudar. Aí ele falou novamente do pé de café. Você lembra do pé de café que eu falei que deveria ser plantado em outro lugar? Então, realmente você precisa fazer mudanças na sua vida, né? E ali ele me trouxe a consciência também com relação a esse pé de café, que o pé de café, se ele não é tirado de um lugar em determinado momento e plantado em outro, ele não cresce, ele não dá os frutos que ele deveria dar. E aí ele falou para mim, olha, parece que você não entendeu o que foi falado para você da primeira vez. E dessa vez eu quero te fazer uma pergunta para você escolher se você vai querer realmente voltar, mas se você voltar, vai precisar acontecer uma mudança. Ele falava para mim, não é a sua hora ainda, mas você precisa voltar para fazer algo pelas pessoas, para fazer algo por alguém, né? E realmente, da minha primeira EQM até ali, aquele momento, eu sentia que eu levava a minha vida normalmente. E aí ele me questionou. Ele falou, agora é o momento que você vai escolher, se você quer voltar para viver diferente, para fazer algo pelas pessoas, né, para realmente fazer as mudanças que são necessárias, ou se você quer ficar. E aí, nesse momento,
o rapaz que segurava o pé de café se aproximou ali de dois espaços no chão, ali na colina, tinha um gramado, e um era um buraco redondo, onde seria plantado o pé de café. E o outro era um buraco quadrado, como uma cova ali de cemitério. E aí ele perguntou para mim, em qual dos dois buracos eu ia querer ser colocada. Até esse momento, era como se a minha mente pairasse. Eu não pensava em nada, eu não pensava em ninguém, eu não tinha apego nenhum, tinha uma sensação muito boa com relação àquele lugar. Até mesmo uma vontade de ficar ali. Mas, nesse momento, quando ele falou, você precisa voltar para fazer algo pelas pessoas, eu lembrei dos meus filhos, que até então eu não havia lembrado enquanto estava lá. E eu pensei também nessa questão das pessoas. Eu lembrei das pessoas. E eu pensava assim, não, por mim, pela sensação que eu estou sentindo, eu gostaria de ficar aqui. Mas eu não vou ser egoísta, eu vou voltar pelas pessoas. E vou voltar pelos meus filhos também. Só que eu sentia um amor fraternal por todos ali. Não que a minha família fosse diferente dessas pessoas que ele falava que eu tinha que ajudar. E aí eu sentia que isso sim era um motivo bastante para voltar. E aí eu falei para ele, não, eu quero voltar. Eu vou voltar, eu escolho voltar. Aí ele falou, tudo bem, então agora você vai voltar, mas né, saiba que as mudanças vão acontecer. E então esse rapaz impulsionou para trás esse pé de café que ele segurava e plantou com bastante força no buraco redondo. Era o buraco que cabia certinho, assim, as raízes do pé de café. E nesse momento, não foi algo lento, foi de uma forma, assim, muito brusca. Eu voltei para o meu corpo imediatamente. Ali, quando ele jogou o pé de café no buraco, no mesmo momento, eu acordei. E eu acordei na mesa de cirurgia, durante a cirurgia. E no impulso muito grande, eu sentei e eu lembro de ver, né, a cirurgia estava acontecendo. Eu lembro de ver a incisão na minha barriga. Lembro de ver o susto dos médicos por eu acordar no meio de uma anestesia. E aquele corre, os médicos deita, 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 e vieram com aquela máscara, e eu senti um ardor muito grande, porque eu pude sentir ali tudo que estava sendo feito ali no meu abdômen. E foi colocada a máscara em mim para que eu dormisse novamente, né? Fosse anestesiada novamente. E aí sim, fui anestesiada, porém não fui para lugar nenhum, apenas dormi, né? Enquanto a cirurgia foi finalizada. Passando esse período, né, da cirurgia, fui levada para o quarto, onde eu fui acordando aos poucos e me lembrando nitidamente de tudo aquilo que tinha acontecido. Antes de ser levada para o quarto, ainda no pós-cirúrgico, quando eu consegui acordar e comecei a perceber tudo o que tinha acontecido, eu perguntei para o médico. O médico que havia feito a cirurgia ficou preocupado, veio, né, me ver ali acordando. E aí eu perguntei para ele, doutor, eu acordei no meio da cirurgia? Aí ele falou assim, sim, você acordou no meio da cirurgia. Mas a gente não sabe te dizer o porquê que isso aconteceu. Pode ser alguma coisa relacionada ao seu organismo e tal, mas você acordou, mas você ficou bem, ficou tudo bem, não aconteceu nada. Tudo bem. E eu lembrava de ter acordado, né? E eu estava anestesiada, né? E o médico até falou para mim depois disso, você estava anestesiada, você não poderia ter acordado ali naquele momento,
né, que você acordou. E aí foi dada uma dose maior de anestésico para que você pudesse, né, voltar a dormir para a gente finalizar a cirurgia. Então, eu fui levada para o quarto e ali eu fiquei durante algum tempo, né, me recuperando, consciente de tudo aquilo que havia sido falado para mim, de tudo aquilo que eu havia vivenciado. E logo voltando assim para minha vida, eu percebi, né, o que ele estava falando com relação a uma real mudança, né, na minha vida, porque eu não conseguia já ver a vida como eu via antes, eu via tudo muito diferente, com relação a tudo. Via mais beleza nas situações, nas coisas da vida, e uma sede muito grande, assim, de aproveitar aquilo que está aqui, né, na vida. E comecei a tentar me encontrar, né, nesse caminho de como fazer algo por outras pessoas, como ajudar outras pessoas. E eu havia entendido que eu havia voltado para aquilo, não havia voltado para viver minha vida como eu vivia anteriormente. Eu havia voltado justamente para isso, para a partir daquele momento em diante, fazer algo a mais por outras pessoas. A primeira pergunta, Jusilene, é exatamente sobre essa mudança, porque eu estou aqui querendo saber o que aqueles dois senhores queriam que você fizesse exatamente. Você comentou numa primeira conversa que você trabalhava como, não sei se era em setor de administração, de importação, alguma coisa assim. E hoje eu sei que você trabalha com terapia holística e você também é cartomante. Imagino que tem a ver com isso a mudança, mas eu queria saber como que isso se processou e como que você concluiu que era dessa forma que você iria fazer a mudança que foi pedida a você. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Jusilene, onde ela responde as nossas muitas perguntas sobre as suas 2 EQMs. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?